irmãs, já vamos iniciar. Eu quero estar assim, orando nesse momento por nós, pelo nosso momento, por tudo aquilo que Deus vai falar. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra hoje para nós. Eu tenho certeza que será o conhecimento, sim, para nós identificarmos, para nós reconhecermos, para nós fazermos aquela separação, o que é minha carne, o que é meus traumas, o que é tudo que eu passei, o que é nessa caixinha que sou eu como pessoa. Mas também nós estarmos ali alinhadas à palavra de Deus. O que Deus diz, o que é a verdade de Deus sobre a minha vida, o que a palavra, né, o que Deus deixou escrito, o que está escrito em sua palavra. Então convide uma amiga, irmãs, para também estar aqui nessa manhã enquanto eu oro. Não receba a bênção sozinho, o milagre está na multiplicação. Compartilhe, chame uma amiga, para ela também ser abençoada, para ela também sair daqui com uma porção de cura. Eu tenho certeza que Deus está derramando cura nesses dias, renovo. Na quarta-feira nós percebemos, principalmente nos casamentos, muitas mulheres, né? Eu precisava ouvir, eu precisava escutar, eu estou melhor, eu me sinto melhor. Irmãs, é sobre isso. Aquela porção diária que a gente precisa de ânimo, de força, de fortalecimento, mas de verdade. Verdade que liberta, que cura, que a gente deixa aquelas pedrinhas do dia para trás, que faz a gente prosseguir, continuar e avançar. Então seja muito bem-vinda, todas que estão entrando. Vamos já estarmos orando para nós entrarmos em nossa palavra. Senhor, meu Deus, nós oramos, Pai, te entregando, Senhor, esse momento, te entregando toda a distração, te entregando, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, toda agitação, todo medo, Senhor, toda dúvida. E pedindo, Senhor, em primeiro lugar, me prepara para esse momento, Senhor. Fala com essas mulheres através de mim. Senhor, que aquilo que não vem de ti eu não fale. Mas, Pai, aquilo que é de ti para hoje, aquilo que o Senhor preparou para cada uma, que não haja impedimento para a tua palavra. Que o Senhor fale, não te cales, que o Senhor tome direção do nosso tempo, dos versículos, das palavras, dos insights. Deus, toma direção de tudo, Espírito Santo. Pai, prepara cada uma para receber, Senhor, a porção hoje. Que nós possamos, Senhor, fazer como aquele povo, Senhor, fazia no deserto, saber que o Senhor está lá. Saber que o Senhor está sustentando cada dia com o maná, assim hoje é com a tua palavra, que nós possamos buscar esse maná vindo do céu, Senhor. Que o Senhor fale, Espírito Santo, toma direção em nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro por aquela que está ferida, magoada, talvez ofendida. Deus, que a tua palavra hoje venha, Senhor, como libertação. Libertação em nome de Jesus. Nós clamamos por isso, Senhor. Mulheres livres, curadas, saradas em ti, através de ti, Senhor. Esse é o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco e que nós possamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Sejam todas bem-vindas. As mulheres que entraram. Tem mulher da onde aí, irmãs? Eu quero saber um pouquinho de nós iniciarmos, enquanto você vai pegar o seu café, ou o seu chimarrão, ou sua água, ou vai fazer um chazinho para você nesse momento. Eu queria saber quem está aí e de onde. Vi que a Ana Paula também da família já está aí. Quem mais? Tem alguém que está a primeira vez? Tem alguém que está pela primeira vez? Vívia, seja muito bem-vinda. Olha a Sandra lá de Sinop, Mato Grosso, que bênção. Eu não consigo ver o nome ali, acho que é Regina, de Capão Bonito, São Paulo, interior. Olha só que bênção, né? Minas Gerais, ali a Valquíria. São Paulo, a Vívia. A Thalita, primeira vez, seja muito bem-vinda, Thalita, né? Interior do Rio de Janeiro. Nossa, um monte de gente a primeira vez. Sejam todas bem-vindas, né? A Simone também de Franca. Primeira vez a Valquíria também. A Maria de Recife. Nossa, mulheres, que bênção. Sejam muito bem-vindas. Pegue sua Bíblia, pegue seu café. Eu sempre digo, né? Se não fez ainda, faça o seu cafezinho. Para nós estarmos juntas aprendendo da parte de Deus.
a Iane de Fortaleza também, Sumaré, a Débora. Irmãs, que bênção, sejam todas muito bem-vindas. Amém. A Iranilda pede oração, né, irmãs? Amém. Vanessa da família, Vanessa, seja muito bem-vinda. Angelita, mulheres se sintam abraçadas em nome de Jesus nessa manhã. Fiquem à vontade para estarem aí comentando, porque nós estamos assim na mesa e enquanto não é uma presencial para nós estarmos nos abraçando, né, ali também conversando. Eu sou muito abençoada pelos comentários, pelas colocações, vocês ajudam, contribuem para a nossa live. Vamos começar, o som vocês já falaram que está ok. Irmãs, hoje nós estaremos falando sobre a ferida do abandono. Nós iniciamos a nossa série aqui falando sobre a ferida da injustiça. Quem assistiu, quem estava na primeira live? Quarta-feira falamos ali, a Sayonara falou sobre a ferida da traição, muito pontual, assertiva. E hoje nós encerramos a série de lives. Nós encerramos hoje com a ferida do abandono. Mas essa série, irmãs, tem um e-book onde eu abordei as 5 feridas emocionais. E as feridas que não foram abordadas ali em live, a Mônica assistiu a primeira live, né? A segunda também, a Mônica estava aqui. Essas feridas vocês estarão recebendo ali gravadas, tá, irmãs? Então você que adquiriu o e-book, chama ali o nosso suporte, que você estará recebendo ali um bônus, um material extra dessas lives, tá, irmãs? E você que ainda não tem seu e-book, você que talvez não assistiu essas lives, você ainda pode estar adquirindo. Esse material serve para você estar ministrando, fazendo live, talvez estudando com as suas mulheres e também. Primeiro, irmãs, sempre a cura começa em nós. Aqui, ó, primeiro é para nós estarmos vendo, identificando, buscando a cura, sabendo como isso me atrapalha. E esse material está disponível para quem quiser, tá, irmãs? Então eu vou trazer muita coisa que está ali no material, já está escrito. Mas hoje eu quero trazer e dividir com aquelas que não têm o material e aquelas que têm, eu quero estar contribuindo, tá? Ana Paula, tivemos 3 lives até agora. Da injustiça, da traição, e hoje encerramos essa série. E vem coisa boa aí, tá, irmãs? Vem coisa muito boa agora para o mês de fevereiro. Então, irmãs, a ferida do abandono, tá? Como que ela nasce? Na infância, nasce quando a criança sente falta, ou tem ali, né, a falta, a perca da ausência segura. Não precisa ser somente materna. Pode ser paterna, pode ser de um cuidador, pode ser de uma avó. Então, quando esse elo, é como se a criança depositasse essa segurança, alguém fosse a âncora daquela criança. E há uma quebra, há uma ruptura ou há uma perca, que é o pior ainda. Então, irmãs, esse abandono não precisa ser somente físico. Esse abandono pode ser emocional. Eu não sei vocês, mas alguém já... Tem alguma irmã aqui, por exemplo, que os pais já se separaram? Tem alguma irmã aqui que talvez algum familiar ou alguém que você gostava muito quando era pequena, essa pessoa trocou de cidade? Pode ser uma amiga, pode ser uma prima. O abandono também pode acontecer, como eu disse aqui, irmãs, emocionalmente. Às vezes aquela pessoa era presente, às vezes aquela pessoa cuidava, e quando vê não cuida mais, quando vê se dispersa, quando vê deixa de dar atenção para a criança. Então o abandono, para nós entendermos bem, ele não precisa ser somente físico. Ele pode ser emocional, ele pode ser mudanças, ele pode ser também a morte. A criança, ela não entende. Vamos dizer assim, a pessoa não queria partir. A pessoa morreu, a pessoa não teve opção. A criança entende, eu perdi, me abandonou, me deixou. Então essa figura, irmãs, ali nasce, né, também quando o pai e a mãe estão emocionalmente indisponíveis, quando há separação, rejeição, perca sem acolhimento. Quando a criança sente o quê? Eu preciso merecer atenção. Aquela criança, né, bom dia, pastora Daiane, seja bem-vinda.
Então, irmãs, o que acontece? Aquela criança vai crescendo como? Vai crescendo sabendo assim, ó, eu não tenho atenção, eu não tenho amor, e se eu não fazer, se eu não merecer, se eu não conquistar, eu vou ser abandonada de novo. Crianças também, irmãs, que muitas vezes a mãe não criou, o pai não criou, foram criadas por outras pessoas, ela também nasce, né? Cresce com aquela impressão. Eu não sou o suficiente, eu não sou boa. Teve um atendimento, irmãs, uma pessoa ali que ela foi criada, ela foi adotada. E ela trouxe algo muito interessante assim para um insight terapêutico, que quando ela era pequena, tinha aquela figura materna ali, que, vamos dizer assim, a mãe adotiva dizia que era a madrinha. E aí, o que aconteceu? Aquela madrinha ia visitar com o filho. Então aquela criança nasceu, cresceu ali, era criança muito pequena e achava que aquele irmão era um primo, filho da madrinha. Mas quando a sua mãe adotiva contou, ela é sua mãe biológica, aquele menino, né, aquela criança é seu irmão, ela não quis mais ver. Ela era muito pequena, mas ela não queria mais ver a mãe e o irmão. Porque ela entendeu o quê? Minha mãe não me quis, não me criou, mas criou meu irmão. Mas ela cuida, mas ela está com ele. E ela muito pequena, ela não conseguia entender o que ela tinha, o que o irmão tinha, por que o irmão foi escolhido e ela não para ser criado. Então, irmãs, isso é muito complicado na mente da criança. A criança, o cérebro dela é egocêntrico. A criança não sabe separar eu sou e eles são. A criança sente que uma briga é por causa dela, que se houve um abandono foi por causa dela, se o pai saiu de casa é por causa dela, se a mãe e o pai brigam é por causa dela. Ela absorve muito isso, ela não tem ali maturidade, ali, vamos dizer assim, cognitiva para lidar com tudo isso. Então, irmãs, o que vai acontecendo, tá? Essa criança vai absorvendo, eu faço as pessoas me abandonar. Eu não sou boa o suficiente, eu não mereço. Só que essa criança cresce. Alguém já passou por isso? Pais separados, morte na infância, adoção. Alguém talvez ali, né, que abandonou. Como detectar essas feridas agora ou comportamentos que nós refletimos por causa da ferida do abandono? Você sente medo intenso de ser deixada? Eu queria que vocês comentassem, tá? Mas se você sente algum dessas emoções, desse sentimento, dessas sensações, você sente que se apega rápido demais às pessoas? Bom dia, Cida, seja bem-vinda. Irmãs, aqui não precisa ser somente homem. Esse apego pode ser às vezes rápido demais a mulheres, pode ser apego demais a figuras de autoridade. Sabe, aquele apego que você, meu Deus, eu já amo, eu já gosto, a pessoa já parece que conquista todo o seu coração. Você aceita pouco para não perder tudo? Já houve uma situação que você percebeu que você mais se doava, dava, se entregava e você não recebia, mas você preferiu ficar para não perder aquela pessoa? Eu vou dizer bem abertamente, irmãs, por carência. Você já disse assim, o não, para não desagradar sem querer, por medo da pessoa não gostar mais de ti, ou por achar que você precisa merecer, ou ficar com medo, não, mas ela vai eleger outra pessoa, ou ela vai buscar outra pessoa que faça, ela vai querer outra amiga, ou ela vai querer outra ajudante, ou vamos dizer, na igreja ela vai buscar outra para esse cargo. A Ana Paula, né? A Ana Paula diz que já passou por isso também, né? A mãe, ele tirou, acho que a madrinha, eu acho que foi isso. Então, irmãs, olha só, né, até aqui, eu sou muito dada pela carência, a gente perceber isso. Outra coisa, né, essa pessoa, tomara que não sejamos nós, mas se for, glória a Deus, que hoje Deus está trazendo entendimento. Será que você sente que você precisa provar o seu valor? Provar que você
é útil, provar que você é adequada, provar que você é uma pessoa boa, porque você sente que se você não fizer isso, você não será suficiente para as pessoas. Isso inclui ministério também, mulheres. Muita gente precisa provar o seu valor. Acha que está fazendo assim, eu estou fazendo muito para Deus, mas não, está fazendo porque sente que precisa provar, que consegue, que é boa, que quer servir. Será que nós estamos sendo movidas por essa ferida da querer aceitação, querer validação? Olha só, forte aqui, ó. A Caroline colocou, né, que ela já teve o abandono da mãe e isso fez ela aceitar muitas coisas por causa da carência. Irmãs, é muito forte isso, sabe? Então, assim, ó, outra coisa muito importante, tá? Você sente culpa quando precisa de cuidado? Aquela pessoa, irmãs, que está ferida, que precisa conversar, que precisa, talvez, às vezes até de uma assistência médica, mas não quer incomodar. Não posso incomodar, não posso dar trabalho, não posso falar, eu sou autossuficiente, eu sou boa. Isso também é, irmãs, ferida ferida do abandono. Essa pessoa não quer dar trabalho porque ela quer ajudar, ela quer suprir, ela entende que ela que faz esse papel de cuidar, de segurar tudo. Então, irmãs, esses comportamentos geram, tá? Essa ferida causa dependência emocional, por isso que muitas de vocês até concordaram na parte que eu falei sobre a carência, porque a pessoa não teve. Tem mulheres, irmãs, por exemplo, assim, ó, que é muito nítido, é muito perceptível que essa mulher busca uma mãe. É aquela mulher talvez que se apega com amigas mais velhas, é aquela adolescente que os amigos, né, as mulheres são mais velhas, se apega às mães das amigas, é aquela mulher que gosta muito às vezes da pastora, gosta muito da líder, é aquela mulher assim que busca, e no nosso meio cristão, às vezes tem mulheres, né, eu busco uma mãe espiritual, mas na verdade, irmãs, é aquela busca por aquela pessoa que não teve. Muitas mulheres buscam no marido o pai. Muitas mulheres querem que o esposo faça o papel do pai. Ele tem que me proteger. A que custa? Como assim proteger? Essa figura paterna, né? Será que está em nosso esposo? Será que é emocionalmente saudável? Irmãs, não façam isso. Não deixem seu esposo fazer isso. Tem pessoas, casais ali, né? O esposo chama a mulher de a mãe. Não, quando o cérebro entende, a Sayonara está aí, a Sayonara fala muito isso. Quando o cérebro entende que tem um pai, a mulher entende, eu tenho um pai, o que a mulher busca? Eu busco um namorado. Quando o marido entende, eu tenho uma mãe em casa, eu preciso de uma namorada. Então, irmãs, olha só que forte a irmã, né? Eu não vou falar o nome pra não expor, mas ela disse isso, que o esposo sinalizou isso já. Você vive buscando uma mãe. Então, irmãs, é coisas que nós precisamos identificar para quê? Pra gente não se entregar, a gente não depender, não ser aquela amizade tóxica e a gente não colocar toda aquela expectativa em cima de uma mulher, ou em cima de um esposo, ou em cima de uma pessoa. Então, irmãs, essa dependência emocional, também necessidade de validação. É aquela pessoa que precisa constantemente estar ouvindo, você é amada, você é importante, você, no casamento você me satisfaz, você é boa, você é suficiente. É aquela pessoa que precisa estar constantemente sendo validada, senão a autoestima baixa, senão ela duvida, senão é ciúmes constantes, tá, irmãs? A pessoa que passou pela ferida do abandono, ela tem uma necessidade de controle, então ela tem muitos ciúmes, principalmente ali do cônjuge. Essa pessoa também tem dificuldade em estabelecer limites. Por quê? Porque ela entende assim, ó, se eu me posicionar, se eu barrar, se eu colocar um limite, eu serei abandonada. Então ela deixa pessoas passarem dos limites com ela. Às vezes relacionamentos abusivos, às vezes com os filhos. Uma de vocês colocou com os filhos. Às vezes o papel invertido. Não corrige os filhos, não disciplina os filhos. Mãe super protetora. Por quê? Porque tem medo de perder. Tem medo de não ser amada. Tem medo de perder a aprovação. Irmãs, sobre os filhos, primeiro vem o respeito. Depois vem o amor. Nós estamos criando cidadãos. Nós estamos criando pessoas que não podem depender de nós.
Então ali, irmã, sabe, essa pessoa tem também um controle excessivo de tudo e de todos. O controle é o medo. Então, se ela controla, se ela sente que controla, porque na verdade nós não controlamos nada, ela sente mais segura se ela controla horário, se ela controla talvez rotina, se ela controla várias situações. E quando perde o controle, ela se desestabiliza emocionalmente, fica talvez irritada, talvez agressiva, talvez chorona, emocionada, tá? Mas na maternidade, essa mulher tem medo de errar demais, ela tem medo de traumatizar os filhos, e essa ferida faz a mãe agir a partir das... não faz assim agir a partir da segurança, mas do medo. Medo de perder o filho, medo de perder o afeto, medo de não ser aceita, medo de não ser uma mãe boa. Medo, tá, irmãs? E é uma mãe super protetora. Bom dia, meninas que estão entrando. Vocês estão comigo? Alguém já se identificou aqui ou não? Não estamos falando com mulheres que passaram por isso. E no casamento? Irmãs, como os casamentos estão sendo atacados? Se nós não vigiarmos, como diz assim, tem até uma oração que eu falo, né, que eu ouvi uma amiga uma vez dizer, e eu achei linda, que ela diz assim: o inimigo procura uma brechinha, que ela não venha por mim. E muitas vezes, irmãs, as feridas emocionais, elas não são uma brechinha, elas são uma porta aberta, sem nenhuma proteção. Então, no abandono, sabe? Essa mulher, isso é no homem também, tá, irmãs? Mas assim, nós estamos falando, né, para nós nessa manhã. Essa mulher, ela tem medo constante de ser trocada. Ela acha que sempre vai ter uma pessoa melhor. Então é um medo constante. Com isso vem o quê? Lembram que eu falei já? Os ciúmes. Ela precisa de confirmação contínua. Ela se apega de forma desproporcional. Aquele homem, irmãs, vai sim, irmã, vai ficar gravado, irmãs. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Eu não estou falando de forma espiritual ainda, mas já sinalizando, irmãs, como nossas emoções, nosso espírito, tudo está ligado, tá? Essa pessoa, essa mulher, muitas vezes coloca no esposo uma expectativa, um título, o que poderia ser um sentimento de salvador. Esse esposo não é apenas o esposo. Esse esposo é a pessoa que me salva da minha carência, dos meus medos, dos meus traumas. É no meu casamento, é no meu esposo que eu tenho todo o acolhimento, a proteção que eu não tive quando criança. É no meu casamento que eu não sou abandonada. Esse esposo é um salvador. Então, irmãs, é muito forte isso, sabe? Essa pessoa não é um apego de amor saudável. É um apego que esse homem tem que me proteger, esse homem tem que falar por mim, esse homem tem que tomar as minhas dores, essa pessoa tem que salvar ela em todas as áreas. Isso é muito forte, irmãs, é uma dependência emocional. Mas também, eu preciso falar, é uma idolatria. Porque aquele homem, aquela pessoa, mesmo sem querer, não é que o esposo se coloca nesse lugar, é a pessoa doente emocionalmente que coloca esse esposo nesse lugar, ou essa esposa. É como se aquela pessoa tomasse o centro do seu coração, da sua vida. Se a pessoa está bem, está te elogiando, está te agradando, está bem contigo, está tudo bem. Se essa pessoa não está nada bem. Essa pessoa é o centro da vida dessa pessoa. Então, irmãs, ali, ela tolera muitas vezes desrespeito por medo de ficar sozinha. Ela tolera, irmãs, situações que em sua consciência não iria tolerar. Esses dias eu vi uma cena, irmãs, eu fiquei muito triste, muito triste. Eu e meu esposo passamos quase sempre numa mesma sinaleira e tem uma mulher ali. Aquela mulher não tem 35 anos. Irmãs, uma mulher bem magrinha, suja. Assim, ó,
como seria a palavra? Uma mulher judiada, sabe? Quando a gente vê aquela mulher assim, ó, judiada. Um calor, irmãs. Quem conhece Uruguaiana, eu sei que tem mulheres aí que conhecem, né? A Silvia eu sei que conhece que Uruguaiana, irmãs, é calor. Quente, uma cidade quente. Aquela mulher, meio-dia, estava na sinaleira, pedindo dinheiro, vendendo bala. Não lembro aquele dia, às vezes ela tá só pedindo dinheiro, às vezes ela tá vendendo bala. E eu passei, assim, a gente só passou, a gente não parou, e eu fiquei olhando, assim, me deu aquela tristeza de pensar assim, meu Deus, essa mulher é filha de alguém. Imagina a mãe ver sua filha ali, dependente de droga, dava pra ver, assim, né, que ela era usuária de droga. E eu fiquei assim, e eu falei com meu esposo, eu disse, meu Deus, que triste. Que triste ver uma mulher jovem, bonita, assim, desse jeito, nessas condições. E aí o meu esposo, irmãs, ele disse pra mim, você viu quem estava sentado ali? Tu não viu que na frente da sinaleira, na sombra, tinha ali um cara sentado? Eu disse, não, eu fiquei olhando pra ela e ele disse, sim, cada vez que ela tá na sinaleira, ele fica ali sentado olhando ela. É o parceiro dela. Daí até ele disse que ele vê direto assim pela rua, porque ele trabalha muito na rua. E ali, mas eu até comentei, eu disse, meu Deus, é um caso de dependência emocional. Não somente das drogas, mas daquela pessoa. Ele fica sentado ali, aquela mulher se submete a ficar no sol, meio-dia, pedindo dinheiro para as drogas, talvez para os dois, não sei todo o contexto, irmãs. Mas, irmãs, é isso que muitas vezes não é uma droga, muitas vezes não é dessa forma. Mas é muitas vezes uma pessoa que foi ferida emocionalmente, que não teve um lar estabilizado, que não teve ali uma infância, não teve pessoas ali. Ela não consegue ver que aquela pessoa, às vezes, que é o salvador, é a pessoa que adoece, é a pessoa que maltrata. Às vezes a vida daquela pessoa é a outra pessoa. Então, por isso que é muito importante a gente sinalizar, irmãs. Ó, a Carolina disse que viu essa mulher, ela também é de Uruguaiana. Irmãs, é muito triste a gente ver isso. Sabe, ver pessoas assim que a felicidade do outro é a dela, a conquista do outro é a dela, não tem individualidade. Então, irmãs, assim, ó, essa pessoa também tem ciúmes exagerado e ela se anula muitas vezes para manter a relação. E eu não estou falando apenas de casamento. Quem aqui já teve numa amizade? Talvez as suas vontades, talvez seus pensamentos, talvez suas falas anuladas, para manter aquela amizade, para agradar o outro, para não desagradar, para não criar clima. Então a ferida do abandono faz isso, irmãs. O relacionamento vira sobrevivência. Aquela pessoa faz daquele relacionamento uma vida. É muito forte isso, sabe, irmãs? Bem-vinda, Rosana. Bem, isso é forte, irmãs. Agora eu quero ir para Gênesis. Gênesis 16. Pegue sua Bíblia, vamos ver isso na Bíblia, irmãs, como isso aconteceu. Gênesis 16. Nós vamos falar de uma mulher, irmãs, que eu amo a história dela. Gênesis 16, 6. Diz assim, ó. E disse Abraão a Sarai. E disse Abraão a Sarai. Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai a Agar, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E o anjo do Senhor disse a Agar: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: eu venho fugindo da face de Sarai, a minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Mas disse mais o anjo: eu multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. E o anjo continuou dizendo: eis que concebeste e terás um filho, e chamará o nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de
todos contra ele. E ele habitará diante da face de Deus e de todos seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és o Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Lai-ai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do filho que tivera com Agar, Ismael. Amém, irmãs? Gênesis 16, irmãs. Irmãs, eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Agar. Agar é assim, ó, um exemplo maravilhoso de abandono. Mas a gente vê isso na vida de José, a gente vê isso na vida de Paulo, irmãs. Paulo, lá em 2 Timóteo, ele diz: todos me abandonaram. A gente vê isso na vida de Jesus. Jesus, por causa do pecado, ele sentiu o abandono até mesmo do Pai, porque o nosso pecado faz separação do amor do Pai. Jesus se sentiu abandonado e se viu abandonado pelos discípulos, até mesmo no momento de oração. Nós percebemos isso em toda a Bíblia. Só que essa mulher, irmãs, o abandono começa já na escravidão. Imagina você não escolher se você terá filho ou não. Você simplesmente, vai, se deita com essa pessoa e o seu filho será o meu filho. Imagina você estar numa casa que enquanto você ali está gerando, a Bíblia diz que Agar, talvez se ensoberbeceu ali, talvez se sentiu um pouco mais porque ficou grávida. E ali diz que Sara começou a humilhar. Irmãs, no original esse humilhar não era só humilhação, tá? Era agressão física. Então Agar, grávida, escrava, sem escolha, sem família, ela começou a passar por tudo isso. Irmãs, uma pessoa que é escrava, será que ela não se sente abandonada? Cadê minha família? Cadê as pessoas? Cadê Deus? No meio do abandono, muitas vezes o inimigo vai querer te dizer: cadê Deus? Onde está o seu Deus? Só que, irmãs, a Bíblia é maravilhosa, que há muitos versículos. Deus não nos abandona. Essa semana mesmo, gravando um áudio ali para as mulheres que estão nos 40 dias, que iniciaram, eu disse: irmãs, Deus não larga na mão de ninguém. Não larga da mão de ninguém. É nós que largamos a sua mão. Deus não desiste de ninguém. É nós que desistimos dele. Então, irmãs, o que acontece nessa situação? Agar está ali. E Agar foge. Prefere o deserto, prefere a morte. E olha só, irmãs, como Agar, assim, ela era tão... Como eu digo assim, ela era uma pessoa tão machucada. Talvez assim, a condição dela era tão triste que olha só o que diz no versículo 8. Agar, serva de Sarai. Agar não era nem dela mesma. Ela pertencia a alguém. Ela não tinha nem sua identidade. Ela não tinha nem assim, nem ela, nem o seu corpo. Nada era dela mesma. Ela era uma escrava. E eu falava e meditava, irmãs, que muitas vezes nós, por causa da ferida do abandono, nós somos escravas, sim. Talvez você já passou, já se viu como Agar, escrava de alguém. Alguém que te maltratou, alguém que te humilhou, alguém que talvez ali te desprezou, mas você precisava ficar pela carência, pelo medo, pelo trauma. Quantos filhos, quantas filhas na infância foram abandonados e foram escravos de pais, às vezes, que nem queriam aquela criança. De pais que maltrataram, machucaram, humilharam. Mas porque era filho, por obrigação, tiveram que criar. Quantas crianças já são escravas do abuso, do abandono, dos maus tratos dentro de casa? Então, irmãs, é muito forte quando a gente olha para esse contexto de escravidão. Hoje, nossas prisões emocionais também são uma escravidão. Você que é escrava, como nós falamos aqui, às vezes de uma pessoa, às vezes de uma validação, às vezes de um elogio, às vezes de um corpo perfeito, às vezes de algo que a gente nem sabe o que é. Tem pessoas que estão numa busca constante por algo que nem sabem o que é. Então Agar, ela era escrava, irmãs, e ali o anjo sinaliza isso. Agar, você não é de si mesma, você é serva de Sarai. Só que sabe o que eu acho lindo? Eu preciso compartilhar com você nessa manhã, minha irmã. É que aqui Agar vai para o deserto fugida. Ela foge de uma humilhação, ela foge de uma agressão.
E quando nós fugimos por nós, quando nós saímos, às vezes, do processo, quando nós saímos sem a direção do Senhor, quando nós pulamos processos, ou às vezes queremos dar um jeitinho, nós vamos para o deserto, irmãs, mas nós não deixamos de ser escravas. Aqui, Agar, ela foi, e às vezes assim com os pensamentos, tem pessoas que pensam assim, ó, por exemplo, do abandono. Eu vou trocar de marido. Eu vou trocar de marido, vai adiantar. Eu uso sempre um exemplo assim, ó, irmãs, agora eu não tenho nenhuma folha aqui, mas eu sempre uso um exemplo assim, ó. Você pega uma pessoa, eu acho que eu tenho uma folha que eu quero mostrar pra vocês. Ó. Você pega essa pessoa aqui. Essa pessoa é você. Mas vai demorar a live um pouquinho, eu preciso explicar pra vocês. Nós vamos encerrar hoje com a presença de Deus, mas principalmente você vai entender como identificar. E eu creio numa cura e libertação hoje. Essa daqui é nós. Aí essa pessoa, ela foi machucada. Uma marquinha, ó. Lá na infância, essa pessoa foi abandonada pelo pai ou pela mãe. Ficou um buraquinho. Essa aqui somos nós, tá? Aí, a gente fica amiga de uma pessoa. Essa pessoa nos trai e nos abandona de novo. Machucou. Só que aí, nós já somos casadas, crescemos. Vocês estão comigo? Desculpa, irmãs. A gente cresceu. E aí você foi abandonada pelo esposo. O esposo foi lá e te deixou. Você foi abandonada. Alguém te deixou. Não precisa ser só o esposo, né, irmãs? Não vou ficar só falando de casamento. Essa aqui é você. Pessoa que passou pela ferida da rejeição, ferida do abandono, ferida de alguém lá na infância que deixou com tudo, né? Tirou um pedaço de você. Essas marcas. Aí, muitas mulheres, homens, pessoas, querem pegar isso aqui. Meu problema é meu casamento. Ele me abandonou, ele me feriu, ele me rejeitou, ele me esmagou. Agora eu vou trocar de casamento, eu serei feliz. E querem pegar isso aqui e dar para outra pessoa. Elas querem pegar os traumas, os medos, o abandono, a rejeição e querem dar para outra pessoa cuidar. Vai adiantar? Vai adiantar, irmãs? É fugir, é fazer como Agar. O problema é Sarai, o problema é rejeição, o problema é escravidão. Eu vou sair daqui. Mas muitas vezes, nossos traumas, nossas feridas, o abandono, a traição vai nos acompanhar. Muitas vezes vai ser uma pessoa que te traiu e você vai sangrar em outra que nunca te traiu. Porque a ferida vai estar lá. A ferida vai estar lá. Você vai continuar sangrando, você vai continuar ali hipervigilante, você vai ter medo de ser traída novamente, você não vai querer ser abandonada novamente, você vai colocar tudo naquela pessoa. Ou pior, tem pessoas que estão assim. E às vezes, irmãs, a pessoa diz assim, eu ouço muito isso em terapia, mas eu era tão forte. Mas eu passei um luto e eu não senti desse jeito. Mas eu passei tal coisa e eu não senti desse jeito. Esse ano eu estou fragilizada. Esse ano eu estou sentindo tudo, minha irmã. Você era essa inteirinha. Lembra como nós começamos? Estava assim. Aí você foi sendo machucada, ferida, humilhada. Porque nós vamos ser. E aí a gente não quer sentir. A gente, ó, está fragilizada. Porque nós já fomos muito feridas, machucadas. É diferente dessa folhinha, ó. Tem força, sente o impacto. Ela ainda não está machucada. Então, minha irmã, que não é só sobre abandono. Você vai sentir mais com o tempo.
você não é de ferro. A gente vai ficar mais emotiva, a gente vai se fechar mais. Tem coisas que lá no passado não doíam tanto, mas a gente foi sentindo tanto, passando tanto, sabe? Que chega uma hora que a gente sente. Chega uma hora que dói. Chega uma hora que nós já estamos fragilizadas de tantas feridas, de tantos processos. Só que fugir não é a solução. Fugir, ignorar, não falar, não enfrentar. Olha o que Deus está falando conosco. Vai e se humilha. E essa humilhação, irmãs, não é para alguém. É diante do Senhor. Senhor, eu me humilho perdoando. Eu me humilho entendendo que não tem culpados, que eu preciso lidar hoje com isso. Eu me humilho, Senhor, resolvendo, escolhendo amar quem me feriu. Talvez não trazendo para a nossa vida, mas liberando essas pessoas do nosso coração, não sentindo o orgulho que essa pessoa precisa pagar, precisa passar, precisa sentir o que nós sentimos, não liberando. Às vezes a humilhação é o perdão. Nessas últimas lives eu tenho recebido muito, eu não consigo perdoar, eu não consigo perdoar, eu não consigo perdoar. Irmãs, orgulho, preciso falar, quando tem orgulho, senso de justiça, nós não conseguimos perdoar. Quando a ferida é maior do que o Senhor, nós não conseguimos perdoar. Mas será que existe ferida maior do que Deus? Vamos para 21. Gênesis 21. Vocês estão comigo? Ninguém saiu correndo ainda? Gênesis 21. Irmã Agar volta. E Agar se humilha. Mas nesse primeiro deserto ainda tem a mão de Deus, a palavra de Deus. Mesmo no deserto que Agar se colocou, o Senhor fala com ela. O Senhor faz uma promessa. O Senhor diz que vai cuidar daquele filho. Amém. Amém, amém, irmãs. Glória a Deus. Gênesis 21, 14 diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão, um odre de água, e deu a Agar. E pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu um menino, e se despediu. E ela foi errante, andando pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo das árvores. E foi, e se assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de um arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Versículo 17, Gênesis 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e lhe disse: que tens, Agar? Irmãs, olha que forte. O anjo do Senhor, uma teofania, irmãs. Isso aqui é uma manifestação do próprio Senhor, o anjo do Senhor. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe a mão, porque dele eu farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos, e ela viu um poço de água. E foi, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe lhe tomou uma mulher da terra do Egito. Irmãs, olha só que lindo isso. Agar, nessa segunda vez, ela não foi para o deserto porque ela queria. Ela foi mandada embora. Ela foi descartada. Primeiro abandono. Grávida, sendo maltratada, humilhada. Fora a infância, que a gente não sabe como que Agar, né, se deu ali, vamos dizer assim, a vida por escrava. Mas o segundo abandono, irmãs, ela é mandada embora. Com o filho. Um odre de água, irmãs. Um pão para um deserto todo.
Imagina que tristeza, imagina que desespero, imagina a situação de Agar. Sem dinheiro, sem uma carroça, sei lá, mas sem recurso nenhum. Só que nesse segundo deserto ela não vai porque ela quer, ela é mandada. E a gente percebe pela história, irmãs, assim, que aqui, né, até mesmo Deus aparecendo para ela, foi por uma direção divina. O que Deus tinha para Ismael, irmãs, era muito grande. E Deus cuidou, assim como Deus tinha uma promessa para Isaac, Deus teve uma promessa para Ismael. A fidelidade de Deus não mudou, não acabou. Esteve com Agar e com Ismael mesmo no deserto. Então, irmãs, nesse segundo abandono, o que a gente percebe? O que Agar hoje, vamos dizer para nós mulheres, é aquela mulher invisível, é aquela mulher que já foi usada, é aquela mulher que deu talvez o seu melhor, serviu e depois foi descartada. Agar representa para nós, irmãs, essa mulher também que muitas vezes, né, não tem o seu lugar. Tem mulheres que são assim, acham que às vezes, né, o seu lugar é como mãe e não se realizam na maternidade, acham que o seu lugar é como esposa, não se realizam no casamento. O meu lugar é uma profissão, precisam ser vistas, precisam de poder, precisam de dinheiro. Vocês lembram que eu falei que muitas vezes nós elegemos salvadores? Quando eu tiver isso, eu serei feliz. Quando eu tiver isso, eu vou me sentir alguém. Quando eu tiver isso, eu vou saber o meu valor. Quando eu tiver isso, ou quando eu fizer isso. E essa mulher da ferida do abandono, ela entende que fazer é mais importante do que ser. Porque ela é valorizada por aquilo que ela faz. Se ela ser muito boa, se ela fazer muitas coisas boas, ninguém irá abandoná-la de novo. É muito fácil, tá, irmãs, essa pessoa se colocar em situações por interesse. Interesse, não dela, dos outros nela, tá? Então, aqui, ela, né, Agar ali, o que ela percebe? Ela foi esquecida de novo. De novo. Mas agora não, irmãs. Aqui, olha só o que diz. Deus diz pra ela, né, não temas, porque o Senhor ouviu a voz do menino. Irmãs, aqui havia uma criança que tinha uma promessa, clamando, chorando. Havia uma mãe com medo do filho ser morto e sabia ali, vamos dizer assim, que o filho estava condicionado à morte. Mas Deus intervém nessa situação. Sabe, irmãs, eu vou falar algo muito pessoal para vocês. Eu até comentei isso, eu falei disso no livro nosso devocional. Houve um dia que eu estava meditando ali na paternidade do meu esposo. E eu vendo meu esposo com meus filhos, vendo aquela proteção com a filha, com a menina, né, irmãs, aquele amor de pai. E não assim com eles, no meu momento lá sozinha, na solitude, eu disse pro Senhor, Deus, como seria se eu tivesse tido um pai? Eu tive pai, tá, irmãs? Mas meu pai faleceu. E ali eu disse assim, Deus, como seria se na minha adolescência, se no meu casamento, se quando eu crescesse, meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. Como seria se eu tivesse tido um pai como meu esposo? Que cuida, que se preocupa, que protege, que é aquele paizão, irmãs, não porque é meu esposo. E eu lembro que eu senti uma tristeza muito grande, porque vocês estão aí comigo. Desculpa a emoção, irmãs, mas eu nunca falei isso numa live. E ali eu comecei a pensar e eu comecei a chorar. Daquela vontade de ter tido um pai. E ali, irmãs, comecei a chorar muito, pensando quantas coisas teriam sido talvez boas. Quanta coisa talvez a Denise não teria passado. Quantos nãos foi necessário eu queria ter tido. Quantos nãos hoje eu percebo que meu esposo dá, que eu como mãe dou, que protegem ela, que cuidam deles. E eu queria ter tido aquilo. E eu comecei a orar
Mas não num sentido assim de revolta com Deus. Eu comecei a chorar porque eu comecei a imaginar que as coisas teriam sido diferentes. E nesse momento, irmãs, o Senhor disse para mim, olha para trás. Você acha que eu não estava lá? E eu comecei a ver, irmãs, livramentos assim, ó, de coisas assim, ó. É uma live, né, irmãs? Vai ficar gravada, nem convém falar, mas eu comecei a ver, irmãs, assim, ó, a mão de Deus em detalhes. Em lugares, talvez, que se eu falasse, vocês diriam assim, Deus não ia estar nesse lugar. Não, Deus estava, eu vi a mão de Deus nesse lugar quando eu olhei para trás. Eu comecei a ver que um pai presente, um pai terreno não estava lá, mas Deus estava lá cuidando, Deus estava lá me protegendo, Deus estava lá. E eu pude ver, irmãs, Deus sempre esteve lá. Deus sempre esteve lá, mesmo quando eu não queria. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, o Senhor sempre esteve lá. Eu não tive um pai terreno, mas eu tive o Senhor. Assim como Deus estava com Agar. E ali, irmãs, Deus fez comigo como fez com Agar. Ele abriu os meus olhos. Que eu pude ver Deus em detalhes. Eu pude ver Deus em pessoas. Eu pude ver Deus em situações. Eu pude ver assim, ó, que Deus cuidou e tem cuidado e cuida de mim. E eu não estou falando isso para dizer que eu sou uma filha protegida. Eu estou aqui para te dizer que Deus também cuidou de ti. Se você não teve uma mãe, se você também talvez ali perdeu o seu pai, você talvez também já pensou isso, como seria? Deus cuidou de ti. Salmos 27:10 diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor cuidará de mim. Algumas versões diz mesmo ali, o Senhor, eu, teu Deus, cuidarei de ti. Então, às vezes a gente pensa assim, mas se eu tivesse alguém, mas se eu tivesse uma amiga, mas se eu tivesse uma mãe, mas se eu tivesse um pai. Mas você tem um pai, nós temos um pai, glória a Deus por isso. Às vezes a pessoa física pode faltar, mas Deus não nos falta. Às vezes aquele conselho de alguém pode faltar, mas a palavra dele não falta. Às vezes falta o abraço físico, mas o abraço do Espírito Santo que ama, que constrange, que abre os olhos, que nos dá alimento, que nos dá água e pão para a gente se levantar e ainda pegar os meninos na caminhada, não faltam. Então, minha irmã, o que eu quero dizer para você, eu sei que Deus tem falado muito comigo nessa história, que Abraão, Sara, até mesmo Ismael, esse filho, eles não foram os salvadores de Agar no deserto. Eles chegaram em sua vida, eles ficaram ali por um tempo, mas eles não mudaram a vida de Agar. Mas quando Deus chegou, desde o primeiro deserto, Deus mudou a história de Agar. Agar era egípcia, Agar não conhecia aquele Deus, mas Deus se apresenta, Deus está se apresentando para ti hoje, mesmo no deserto, mesmo na tribulação, mesmo quando falta água e pão. Irmãs, ali, sabe, o único que pode nos salvar dos desertos, das tribulações, das prisões emocionais, do nosso eu, das nossas carências é o Senhor. E eu não estou aqui espiritualizando tudo, eu estou falando o que eu vivo, o que eu sei, o que eu aprendo todo dia. Ali até mesmo em clínica, irmãs. Se não fosse o Senhor, eu vivo isso. Muitas ferramentas terapêuticas falham. Muitas coisas ali que a gente quer fazer, às vezes não dá resultado. Mas Deus não falha. Deus faz, às vezes, o que leva tempo pra gente fazer no insight terapêutico. Eu não estou aqui contra a minha profissão, irmãs, mas eu estou falando que Deus pode. Que Deus nos encontra nos desertos da vida. Que a gente não é a ferida, o abandono, a traição. Eu estou aqui falando que você não precisa de ninguém, você precisa de Deus. Eu estou aqui falando que às vezes sim, a gente vai precisar de ajuda. E Deus vai colocar pessoas para nos ajudar. Deus vai colocar remédio, Deus vai colocar médicos, Deus vai colocar terapeutas. E glória a Deus por isso. Mas muitas vezes a gente vai olhar para trás e a gente vai ver que até mesmo essas pessoas foi Deus que usou. Porque eu vi pessoas que Deus usou que não eram nem cristãs, mas Deus usou para me abençoar, para me cuidar,
para fazer coisas assim, ó, que talvez ali o pai e a mãe fariam. Então, minha irmã, sobre separar, vamos separar o emocional do espiritual? Tem como? Tem como separar nessa manhã? Não tenha salvadores na terra. Se eu pudesse pegar vamos dizer, um conselho hoje. Pegar na sua mão e dizer assim, minha amada irmã, não promova ninguém a seu salvador ou sua salvadora. E eu não estou falando espiritualmente. Eu estou falando emocionalmente. Pessoas que promovem salvadores se decepcionam, se frustram, se fecham cada vez mais. Mas quando nós entendemos que ninguém vai nos salvar, e ninguém tem essa obrigação, vamos falar bem a verdade. Imagina você ter a obrigação de salvar uma mulher da carência que ela tem da mãe dela. Às vezes você está lutando com as suas carências, você ainda tem que salvar alguém dessa situação. Imagina você como esposa, você sentir na obrigação de salvar o seu esposo da ferida do abandono, da traição. Você tem que suprir tudo aquilo que ele não teve. Então, irmãs, não tenha salvadores na terra. Não promova ninguém. Agora eu vou ser feliz, agora eu vou ter uma amiga, agora eu vou ter um esposo que cuida, agora meu filho. Cuidar dos filhos, irmãs. Muitas irmãs, os filhos são salvadores, salvadores. Meu filho, minha filha, salvadores. Nosso salvador é Deus. Mas eu estou falando aqui emocionalmente. Eu acho ainda, né, irmãs, não tenha salvadores na terra. Próximo, como se curar da nossa ferida do abandono. Eu quero ouvir vocês. Ouvir não, ler vocês. O que vocês irão colocar? Eu quero perguntar hoje. Você usa a sua ferida ou a sua ferida usa você? Eu sei que tem um delay, mas eu quero que você pense. Nós já falamos de 3 feridas: a traição, o abandono, a injustiça. Hoje, quem usa quem? Claro, se a ferida fosse uma pessoa, né, irmãs? Eu tô dizendo o quê? A ferida te usa. Por exemplo, se não ter alguém ali que venha te validar, que venha cuidar de ti, que venha te suprir as carências, e você se sente frustrada, vazia, menos, diminuída, a ferida está te usando. Mas se você continua, ora, busca em Deus, busca a cura, testemunha sobre isso, fala, porque tem mulheres que são super maravilhas, não querem falar porque acham que serão menos se estarem falando da sua dor. Se você conversa com alguém, olha, não, estou passando por isso, você está usando a ferida a seu favor e para a glória de Deus. Porque lembram? Cadê o meu papelzinho aqui? Todas nós estamos numa situação. Todas nós estamos assim. Se nós, né, recém nascemos, né, ainda talvez não. Fora as feridas do útero, que é para outra live. Mas, irmãs, todas nós estamos assim. Só que a gente tem uma opção hoje. Eu vou usar essa ferida para glorificar Deus, continuando, permanecendo, testemunhando, buscando a cura para a glória de Deus, não deixando essa ferida tomar as rédeas do meu relacionamento, das minhas emoções, das minhas amizades, do meu ministério. Ou essa ferida tem me usado, tem colocado limites, até aqui você vai. Por exemplo, a ferida da rejeição, ela coloca limites, tá? Muito limite. Medo de aparecer, medo de ser rejeitada de novo, medo do que os outros vão pensar. A ferida da rejeição, geralmente, é ela que usa as pessoas. Difícil a pessoa que usa ela. Então, é muito importante isso, a gente parar e meditar hoje. A ferida, irmãs, não é maior do que você. As feridas as quais nós passamos, sentimos, irmãs,
elas não são maiores do que o nosso Deus. Elas não são maiores do que a palavra de Deus. Deixa eu olhar aqui um pouquinho os... Que Deus te fortaleça, Simone, em nome de Jesus. Né? Uma irmã comentou aqui, a ferida me usa, mas eu estou lutando para tratar elas através de Deus, né? Deus na frente. Antes eu sofria muito mais, mas hoje Deus está me ajudando. Isso aí, irmãs, né? Aprendeu a perdoar as pessoas, orar por elas, né? E está seguindo, né, irmãs? Exatamente, irmãs. Né? A irmã também colocou aqui que ela sabe o que tem que fazer, mas tem dias que dói. Dói, irmãs. Processos dolorosos. Às vezes é matar o nosso eu. Às vezes é ser quebrada. Às vezes, irmãs, ali, por exemplo, a ferida da humilhação. É você passar de novo pela humilhação. Então, irmãs, a gente hoje, finalizamos essa live, eu estarei orando por ti, mas pense nisso. Como eu posso usar minha ferida para glorificar a Deus? Como eu posso usar o meu testemunho, as minhas faltas, as minhas carências, não depositando em pessoas, mas colocando em Deus? A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta lhe será aberta. E eu quero te contar um segredo se você não sabe. Eu não sabia no começo da minha fé e eu amo esse segredo até hoje. Que não é você bater uma vez. Não é você pedir cura uma vez. Não é você se derramar uma vez. É você continuar. Deus, eu quero ser curada. Sabe por quê? Porque todos os dias nós estamos sendo curadas. Não se acostume com as feridas. Não se acostume não orar mais por cura crendo que já recebeu, porque todos os dias nós estamos sendo feridas e todos os dias nós estamos sendo curadas. Não se acostume a estar num lugar que talvez a dor te colocou. Não se acostume em se fechar e achar que está tudo bem para não se ferir mais. Vamos orar, irmãs. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, nós oramos, Pai, te louvando, Senhor, te agradecendo pela tua poderosa palavra, pelo acesso que temos ao conhecimento, Deus, que eu creio que vem nos libertar, nos ajudar, mas eu creio que tudo testifica de ti. Nós viemos te agradecer, Senhor, porque como falamos aqui, teve muitos lugares que talvez nós fomos abandonadas, desprezadas, talvez ali como Agar, Senhor, humilhadas. Mas, Senhor, nós podemos ver hoje. E aquela que não vê, eu peço, Senhor, que o Senhor abra os olhos. Nós vemos a tua presença, a tua mão, o teu cuidado, o teu livramento. Nós percebemos o quanto poderia ter sido pior. O quanto o Senhor cuidou, o quanto o Senhor nos trouxe, Senhor, até onde chegamos. E sabemos que tudo foi a tua mão. Deus, nós oramos pedindo, Senhor, que haja revelação de toda a paralisia, talvez aquilo que está paralisando espiritualmente, aquilo que está paralisando mentalmente, aquilo que está machucando emocionalmente. Oh Deus, nós oramos, Senhor, que toda a mentalidade de escravidão caia por terra. Que a gente não venha se acomodar em estar nos desertos ou se acomodar em estarmos escravas do medo, do controle, da rigidez. Deus, em nome de Jesus, que não haja, Senhor, comodismo nessa situação. Mas que nós venhamos, Senhor, ser resilientes, permanecer te buscando, permanecer crendo na cura. E nesse caminho, Deus, nós estarmos ali sendo ousadas, Senhor, por ti. Nós oramos, Senhor, pedindo que haja, Senhor, direção. Que haja, Senhor, comida e pão de ti, Senhor, em nome de Jesus. Que haja os olhos abertos espiritualmente. Que haja a presença do Senhor nesses desertos. E que nós possamos nos levantar e ainda ajudar, Senhor, aqueles que clamam, aqueles que pedem ajuda, aqueles que estão morrendo, assim como na história de Agar. Deus, em nome de Jesus, nos levanta para ajudarmos. Que essa ferida não paralise, Senhor, em nome de Jesus. Que essas mulheres usem as feridas a seu favor. Como Paulo disse, todas as coisas cooperam para o bem. Como José disse, Senhor, até o mal, Senhor, transforma em bênção. Deus, em nome de Jesus, tira toda escravidão emocional.
Tira as escamas dos olhos. Tira, Senhor, a carência. Tira, Senhor, o vitimismo. Tira, Senhor, a ferida que talvez dói muito ainda. Que o Senhor coloque teu bálsamo de cura, teu Santo Espírito, tua palavra fortalecendo, renovando. Deus, nós pedimos e clamamos no dia de hoje por uma porção de cura, de fortalecimento, mas também clamamos e pedimos por uma unção de ousadia para nós seguirmos apesar das nossas feridas. Que nós possamos, Senhor, ser ali como Paulo diz, sermos consoladas por Ti para ajudar outras. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. E cremos, Senhor, que somos mais do que vencedoras em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã. Eu quero agradecer cada uma de vocês que esteve aqui. Eu quero terminar, irmãs. Eu gosto muito dessa definição, né? O que é uma pessoa vencedora? É uma pessoa que venceu as dores. E nós vemos isso na Bíblia, irmãs. A Bíblia, Deus não ocultou pecados, erros, feridas, traumas de ninguém. Pelo contrário, Deus deixou tudo escrito para que nós aprendêssemos e continuássemos assim como eles continuaram. Na força e no poder de Deus, apesar das suas fraquezas, falhas, dificuldades, incapacidades. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa não quando estamos fortes, quando nos sentimos fortes, não quando estamos totalmente curadas e saradas, isso será somente na glória. Mas apesar das nossas fraquezas, nós podemos sim ajudar, abraçar, orar, estar falando da palavra de Deus. E vocês contribuem para que eu possa estar fazendo isso também, irmãs. Por isso eu agradeço por essa jornada que nós tivemos hoje. Abri o coração, rasguei o coração para vocês. Mas eu creio que foi para a honra e para a glória de Deus. Que Deus te alcance, te abençoe, que você vença essa ferida em nome de Jesus. Que ela talvez quando quiser ela incomodar, sangrar, machucar, você lembre, Deus é maior. Eu consegui, eu cheguei até aqui, eu vou continuar, eu vou permanecer. Ela não é maior do que meu Deus. Os nossos traumas, nossa história, nosso passado, as pessoas que nos feriram não são maiores do que o nosso Deus. Então continue, permaneça buscando e aprendendo, buscando conhecimento e graça do Senhor. O conhecimento a gente busca, a graça Ele alcança, irmãs, então a gente recebe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, irmãs. Deus abençoe cada uma de vocês. Quem não tem o e-book, quem ainda não viu toda a jornada, quem não assistiu as outras lives, né, adquira seu e-book para você também. Você já recebeu a palavra, agora seja aquela mulher que multiplica 30, 60, 100. Pregue essa palavra também, Deus vai te dar mais palavra, que seja uma palavra mais abençoada, que alcance mais mulheres do que eu em nome de Jesus. Mas que você não guarde, que você não seja aquela sementinha que não dá fruto, que não frutifica, que guarda, não, mas que você venha ali, né, irmãs, transbordar. Que Deus abençoe vocês, irmãs. Amém. Deus abençoe, irmãs. Obrigada pelo carinho de todas. Deus abençoe, irmãs.